Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cones, os elementos, a sua classificação, as áreas e o volume. Um cone ele pode ser reto quando a sua altura é perpendicular à base, ou seja, forma com o plano da base um ângulo de 90 graus, ou oblíquo, quando o ângulo formado pela altura com o plano da base é diferente de 90 graus. Os elementos de um cone. Um cone ele possui a base, que é uma circunferência, ele possui o raio da circunferência da base, a altura e a geratriz. Como que a gente calcula então as áreas do cone, né? Lembra que áreas no plural porque a gente não vai calcular somente uma área. Primeiro a gente vai planificar esse cone. Se eu pegar um cone e abrir ele vai ficar dessa forma, né? Então eu tenho a área da base, como é uma circunferência, eu sei que a área é π vezes raio ao quadrado. Bom, aqui a gente tem a área lateral. A área lateral ela é parte de um setor circular, de uma circunferência que tem um raio G. Tá? Mas eu conheço esse valor aqui já para essa área lateral. Né? Ela é o comprimento dessa circunferência da base. Então eu sei que o comprimento desse setor circular, né, é 2πr. Porém, para me encontrar essa área lateral, eu vou precisar utilizar dados dessa circunferência de raio G. Tá? Eu sei o seguinte, que a área de uma circunferência de raio G seria π vezes g ao quadrado. E o comprimento dessa circunferência de raio G seria 2πg. Então eu posso fazer uma regrinha de 3, associando essa área lateral desse setor com esse comprimento que eu já conheço. Quando eu faço essa multiplicação cruzada, né, eu tenho que a minha área lateral é 2πg, que multiplica 2π ao quadrado, g ao quadrado, raio. Agora tem um detalhe, ó, 2πg eu tenho dos dois lados da equação, então eu posso simplificar. Então a minha área lateral é π vezes g vezes r. Né? A minha área total ela é a área da base mais a área lateral. Ou seja, a minha área total então é πr ao quadrado mais π vezes o raio vezes a geratriz. Se eu colocar πr em evidência, já que eu tenho dos dois lados dessa soma, então eu vou ter a minha área total como o produto de πr por raio mais geratriz. Certinho até aqui? O volume de um cone, a gente vai calcular igual a gente calculou a área do cilindro, né? Multiplicando a base pela altura. Não, tá? É muito parecido como a gente calcula a área de uma pirâmide, tá? A área de um cilindro, então, eu vou necessitar utilizar a área da base e vou pegar essa área da base e vou multiplicar pela altura e dividir por 3. Ou seja, o meu volume, então, vai ser πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Bom, vamos resolver esses dois exemplos só para ficar mais claro tudo isso que a gente viu até agora. Primeiro exemplo, então. Sabemos que um cone reto tem geratriz G de 5 cm e raio R da base 3 cm. Calcule. Vamos começar então calculando a área lateral, né, que foi a primeira coisa que ele nos pediu. A área lateral a gente calcula fazendo π vezes a geratriz vezes o raio. A geratriz e o raio foi passado no enunciado do exercício, então basta eu substituir os valores. A área lateral então é π vezes 5 vezes 3. Ou seja, a nossa área lateral então é 15π centímetros quadrados. Agora vamos calcular a nossa área da base. Né? A nossa base é uma circunferência. Então a área da base eu calculo fazendo π vezes raio ao quadrado. O raio também foi passado no enunciado. Então a área da base é π vezes 3 ao quadrado. A área da base igual a 9π centímetros quadrados. Encontrei as duas áreas, agora eu vou calcular a minha área total. Né? A minha área total é só eu somar a área da base mais a área lateral. Então eu tenho 9π, que é a área da base, mais 15π, que é a área lateral. Então a minha área total é 24π centímetros quadrados. Bom, para me calcular o volume, eu preciso da altura. A altura não foi passada no enunciado. Bom, observem o seguinte com relação ao cone. Né? O raio, a altura e a geratriz formam entre si um triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo de 90 graus, onde a geratriz é a hipotenusa, a altura e o raio são os dois catetos. Então, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então,
substituindo os valores que eu já conheço, né? Então eu tenho 5 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Logo, né, 25 é igual a h ao quadrado mais 9. Tirando 9 dos dois lados da igualdade, eu vou ficar com 25 menos 9 é igual a h ao quadrado. Então eu tenho que a altura é igual a raiz de 16. Ou seja, a nossa altura então vale 4 centímetros. Conhecendo a altura e conhecendo a área da base, fica fácil calcular o volume, né? Lembra que o nosso volume ele é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, né, o nosso volume então é 9π, que multiplica 4, que é a nossa altura, dividido por 3. Então eu tenho 36π dividido por 3. Então o meu volume é 12π centímetros cúbicos. Bom, no nosso segundo exemplo, um chapéu de papel em forma de cone tem 10 centímetros de diâmetro. Nota que a informação que o exercício nos dá é diâmetro e não raio, que é o que a gente vai precisar para resolver esse exercício. E 10 centímetros de profundidade. Seu vértice é empurrado para baixo e para dentro, conforme a figura a seguir. Que distância sua ponta penetra no espaço interno do chapéu, se o novo volume do chapéu é 4/5 do volume original? Bom, primeira coisa que a gente vai observar aqui nesse exercício, né? Primeiro, as alternativas que eu tenho de resposta são todas o valor de x. Então, obviamente, o que eu vou estar procurando nesse exercício é o valor de x. Esse cone menor, ele tem raio igual a x sobre 2 e a altura x. O cone maior, ele tem a altura de 10 centímetros. Se o diâmetro vale 10, eu sei então que o meu raio vale 5. Então vamos calcular esse volume, tanto do cone maior quanto do cone menor. O volume do cone grande, né, ele nada mais é do que π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, o volume é π vezes 5 ao quadrado vezes 10 dividido por 3. Então, o meu volume é 250 π terços, tá? O volume do cone menor, eu vou chamar esse volume de V1 para diferenciar do volume do cone grande. Então, V1 é igual a π vezes raio ao quadrado vezes h, tudo isso dividido por 3. Então, o meu volume é π vezes x ao quadrado dividido por 2 vezes x. X elevado ao quadrado é x ao quadrado, vezes x, x ao cubo. 2 elevado ao quadrado, então é 4. Então, aqui em cima eu vou ter x ao cubo sobre 4π. Tudo isso sendo dividido por 3, ou seja, é uma divisão de fração. Então, eu posso conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, né? Então, eu tenho πx ao cubo quartos vezes 1/3. Ou seja, né, esse meu volume 1 é x ao cubo quarto vezes π sobre 3, tá? Eu deixei separado π sobre 3 porque no primeiro volume eu tinha π sobre 3 separado. Então, isso vai facilitar lá na frente, tá? Bom, o exercício ele dá a seguinte informação, né? Que quando eu faço esse processo de empurrar a ponta para dentro do chapéu, o novo volume que surge ele é 4/5 do volume original. Então, 4/5 do volume original ele é igual ao volume original menos 2 vezes o volume desse cone menor. Por quê? Porque quando eu empurro esse cone para dentro, eu tenho ele e mais a reflexão dele, né, sendo subtraída do volume. Então, 2 vezes o volume do cone menor. Substituindo, então, os valores, eu tenho a seguinte informação, né? 4/5 de 250 π terços é igual a 250 π terços menos 2 vezes x ao cubo quarto vezes π terços, tá? Fazendo o produto de 4/5 por 250 e colocando em evidência o π sobre 3 no segundo membro da equação, a gente fica da seguinte maneira, né? 1000/5 vezes π sobre 3 é igual a π sobre 3, que multiplica 250 menos x ao cubo meio. Note que eu já simplifiquei também aqui esse 2 com o 4 que estava no denominador. 1000/5 é, na verdade, 200. Eu simplifiquei o π sobre 3, então tudo isso vai ser igual a 250 menos x ao cubo meio. Subtraindo 250 dos dois lados da igualdade, eu vou ficar com menos 50,
é igual a menos x ao cubo sobre 2. Agora eu vou multiplicar essa equação por menos 2. Então eu vou ficar com 100, que é igual a x ao cubo. Se 100 é igual a x ao cubo, então x é igual a raiz cúbica de 100, que no nosso exercício equivalia à alternativa C. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.